Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo em nosso canal do YouTube do Templo do Tarô e este é o Pod do Templo, que é o podcast que tudo pode. No Pod do Templo, todas as culturas podem, todas as filosofias podem, todas as crenças e não crenças podem e todas as capacidades psíquicas podem e são muito bem-vindas. E nessa noite mais do que especial, confesso que eu estou emocionado, com um nó na garganta, porque nós recebemos esse privilégio de receber um dos maiores e um dos mais fascinantes exploradores do mundo psíquico. Ele, com a sua jornada dedicada aí aos estudos do desenvolvimento das capacidades psíquicas, é um renomado especialista aí que nós já conhecemos em fenômenos e habilidades extrasensoriais. Ele que tem dedicado a sua vida a desvendar aí os mistérios da mente humana, que hoje nós vamos aí entender um pouco mais. Nós vamos explorar como as capacidades psíquicas podem ser não apenas compreendidas, mas também aprimoradas. Essa noite mais que especial, eu recebo esse queridíssimo Chesco Carnevale. Seja bem-vindo, querido. É um prazer ter você aqui, viu? Tudo bem, Diego? Prazer é todo meu, Tudo tá? Tá aqui jóia. com o seu público. Eu gostei da apresentação, não sou nada disso. Mas foi fantástico, achei muito linda a apresentação. Oh, olha que o Chesco ele também é humilde, tem humildade, isso é Não, bom, porque os grandes mestres, os grandes mentores também têm essa questão da humildade, porque a gente conhece o seu trabalho, a gente conhece a sua jornada até aqui, a gente admira demais. Então, assim, essa apresentação é muito pequena para a grandiosidade que é a sua contribuição dentro do universo enfim, da espiritualidade, da expansão da consciência. Então, assim, nós somos muito gratos de ter você aqui, viu? De verdade. não, eu espero poder suprir com todas as informações possíveis, né, para todo mundo. Gostaria muito de agradecer as pessoas queridas que estão aqui, né? Eu vi algumas aqui, a Conceição, a Marceli, tem o Alê também, tem muita gente aí legal, tá? Então, obrigado aí pela presença de todos e vamos lá. Vamos soltar o que dá para soltar aí. É isso aí. Bom, pessoal, já começamos, então você já deixa o seu like, já compartilha nos seus grupos, no grupo da família, fala que o Tiesco está aqui no Templo do Tarô e que nós vamos conversar aqui um papo maneiro, né? Onde o Diego vocês já conhecem. Eu faço aquelas perguntas da quinta série, dos meninos que sentam no fundo e que ninguém tem coragem de perguntar, o Diego pergunta. Então fala que o Tiesco vai receber aqui umas perguntas diferenciadas essa noite, tá bom? Meu querido, o pessoal já te acompanha, já tem uma galera que te acompanha aqui, mas pode ser que tenha alguém do Templo do Tarô que está te vendo pela primeira vez e que com certeza a partir de hoje vai te acompanhar. E o pessoal quer saber da história, né? Porque a gente vê um grande mentor, a gente vê uma pessoa que tem uma grande capacidade de comunicação como você sobre assuntos tão complexos como o que a gente vai falar hoje, mas o pessoal adora saber da história. Tem como você falar um pouquinho da sua história, da sua infância, quando que houve esse despertar para essa expansão da consciência, se isso aconteceu em algum momento, se a sua família sempre estimulou esse tipo de assunto ou não? Tem como você falar para a gente um histórico aí da sua vida até aqui? Claro. Então, eu sou empresário no Rio de Janeiro, né? Eu trabalho no ramo de contabilidade, então eu tenho um escritório de contabilidade. As pessoas se assustam já quando começa a falar sobre isso, né? O contador falando essas coisas todas. Mas, por incrível que pareça, tem muito contador que me segue no canal, então eu estou começando a achar que essa questão de exatas também tem alguma coisa aí também a ver, por incrível que pareça. Mas eu sempre fui a ovelha negra da família, né? Então eu sempre fui aquele questionador, aquele que não aceita o é porque é, né? E é porque sempre foi assim. Eu nunca aceitei, sempre me peguei olhando para as estrelas, então nunca entendi o que eu era aqui nesse planeta, dentro desse orbe. E passei por diversas religiões, né? Então, eu passei do catolicismo, fui da Umbanda, né? Hoje eu não tenho uma religião, tá? Então, hoje não é que eu seja ateu, eu acredito na fonte, eu acredito no arquiteto primordial, eu acredito no Uno, no criador disso tudo, de todas essas dimensões, todas essas experiências, mas eu não tenho uma religião especificamente, tá? E teve uma vez que eu recebi um chamado no Rio de Janeiro para procurar o espiritismo cósmico, isso um pouco antes daquela questão de 2020. E aí eu comecei a buscar com várias pessoas, minha família, aquela coisa toda, mas ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E aí o que aconteceu? Começou basicamente aquela questão em 2020, eu fiquei recluso como todos na época ficaram,
e comecei a olhar para mim, olhar para dentro, né? Tentar entender o que eu era, o que eu era nesse contexto, o que eu estava fazendo aqui. E vamos dizer que eu comecei a falar comigo mesmo, tá? Então eu comecei a falar comigo mesmo multidimensionalmente. Então o que eu achava que eram mentores e que eram outras consciências falando comigo, na verdade era eu mesmo falando comigo, só que dimensionalmente em uma outra localidade. Então aquela questão que a gente gosta de falar que existem aqueles 7 corpos, ou eu vou falar, eu não acredito também nessa questão dos 7 corpos, mas aquele corpo que a gente fala, o corpo físico, corpo astral, o corpo mental, mental inferior, mental superior, búdico, átmico, esses corpos todos. E, na verdade, eu comecei a entender que dentro dessa multidimensionalidade, dentro dessa verticalidade, a gente está localizado em todas essas localidades também, e a gente está acessando todos esses corpos, só não tem a compreensão. Então, eu já estava falando comigo, né? Eu já estava falando para eu não ter vergonha do que iria acontecer, né? Que eu provavelmente agora eu entendo, né? Agora eu entendo que eu ia ser muito massacrado até pelas informações que são passadas, que de repente seriam informações que tem muita gente que ainda não está preparada, essa é que é a grande verdade, né, Diego? Então são informações que elas te empoderam, mas te empoderam no sentido de que você não precisa de ninguém, você precisa de você e olhar para dentro. E se você olhar para dentro, você consegue buscar as informações todas. Tá? Então, desde criança, aí falando um pouquinho, eu posso falar que desde a barriga da minha mãe já tentaram me modificar geneticamente, tá? Eu tive uma regressão onde eu nasci de 7 meses, então eu saí antes do tempo, né? Mas eu fazendo uma regressão também, eu conseguia me ver dentro da barriga, onde um líquido preto já estava tomando, então eu já acredito que desde ali já estavam tentando manipular alguma coisa, justamente para eu não ter essas capacidades ativadas, né? E aí eu nasci prematuro, tá? Eu nasci prematuro de 7 meses, pô, eu tenho 1,85 m, eu sou bem alto, as pessoas até se assustam quando me veem. Então, e desde criança eu tinha essas questões todas, mas fui bloqueado. Depois de um tempo eu fui bloqueado. Tinha uma questão que não seria para eu passar dos 30 e poucos anos, tá? Até o sistema já tinha meio que programado, vamos dizer assim, um caminho para eu não passar, para não ativar isso, mas vamos dizer que eu passei dessa linha, e tendo passado dessa linha, eu consegui me ativar e lembrar o que eu sou. Então, lembrando o que eu sou, aí eu comecei a acessar essa verticalidade e tudo, e eu consegui. Aí que a gente entra na conversa doida, que eu até gosto muito. E hoje em dia mais ainda, porque hoje em dia eu não tenho mais vergonha de falar. Antes eu tinha vergonha de segurar informações, o que as pessoas vão achar. Pô, eu estou falando, de repente, uma coisa contrária ao que os livros estão falando, uma coisa contrária do que as pessoas estão falando. Tá? Então, eu comecei a acessar algumas coisas, pô, desde a criação do planeta. E não só da criação, mas dessa expansão consciencial desde quando aconteceu esse Big Bang consciencial, e não essa fractalização que normalmente as pessoas falam. Então, eu consigo fazer alguns acessos, né, que eu gosto de chamar de capacidades psíquicas, justamente para não misturar com a questão religiosa e entrar no mérito do espiritismo, que eu não estou falando de religião. Tá? Capacidade, se eu falasse capacidades mediúnicas, todo mundo ia associar à religião espírita, então realmente é para fugir. Sim. Esse contexto espírita, né? Até para não falar para vocês com dogmas, entendeu? Para não ter nenhum dogma no que passa a informação. Basicamente foi isso, tá? Aí meio que de uma hora para outra eu não lembrava de nada, da outra hora eu comecei a relembrar o que eu sou, entendeu? Eu comecei a entender que, na verdade, eu nunca perdi essa conexão com a fonte, né? Que é essa fonte criadora, então... Parafraseando várias pessoas, se somos um fractal da fonte, somos a fonte, então, mas essa fonte, não, esse fractal não sendo uma parte, mas sendo a mesma, com as mesmas informações, com tudo igual a essa fonte, com tudo que ela pode trazer. E aí eu comecei a acessar tudo e as paradas foram se abrindo, entendeu? Começou a se abrir tudo e está vindo muita informação interessante, entendeu? Informações, inclusive, vamos dizer assim, disruptivas, informações que vão contradizer, inclusive, várias informações, inclusive, que estão sendo passadas já de pessoas no caminho do despertar. Então, pessoas que utilizam livros de literaturas um pouco mais antigas e já é uma informação já diferenciada, vamos dizer assim, para quem tem olhos de enxergar. Não querendo passar o que eu estou falando para vocês como uma verdade, longe disso. Tá? Critiquem tudo que eu falar aqui, não é para ninguém aceitar o que eu estou falando aqui. Realmente, eu só estou passando informações que são minhas, então são as minhas verdades. Mas deixando claro, dentro desse multiverso de possibilidades, toda verdade é uma possibilidade, toda verdade existe. Tá? Então, isso é que é o mais interessante. Então, não tem ninguém que esteja certo e ninguém que esteja errado.
A gente só está vendo através de um espelho de possibilidades tudo que está acontecendo a todo momento. Perfeito. Muito bom. E aí, em que momento você recebeu essa espécie de download, que tudo foi ficando claro? Foi de 2020 para cá, esse processo que você disse? É engraçado a gente falar que foi de 2020 para cá, porque o que acontece? Quando a gente coloca numa linha temporal, num presente, num passado e no futuro, isso não faz o menor sentido. Tá? Porque se a gente Sim. coloca aqui, tudo eu comecei a acessar com 43 anos, 42 anos. Nem eu lembro Foi agora. um processo. Ali foi o boom da explosão da consciência. É isso aí. Mas se a gente for analisar por esse momento, é ridículo tudo que eu vou falar aqui, porque parece que é uma coisa de 3 anos. Aí as pessoas até me criticam e falam, pô, é impossível você, com 3 anos, você passar informações de projeção astral, de bilocação, assuntos, questões mentais, que a gente está localizado no espectro da flor da vida, a gente está localizado dimensionalmente em todas as localidades, tudo ao mesmo tempo, mas na verdade não, aquilo ali foi, como você falou, foi um download. E na verdade ali, olhando, quando eu comecei a olhar para dentro, é como se tivesse expandido. Eu olhei para dentro, fui para o meu sol central, para o meu universo dentro de mim, e na verdade eu encontrei o universo que habita fora, que é tudo, né? Então foi basicamente isso. Mas tirando essa questão de presente, passado, futuro, num presente contínuo, que é o que eu acredito, Sim. quando a gente modifica a linha de observação, né, de quem está observando o que esse aqui, o que esse ser aqui está fazendo, na verdade faz total sentido, porque na verdade a gente vê, e a gente pode entrar também na questão de planeta prisão, da questão da roda de Sansara, que a gente perde a consciência, que a gente não lembra o que a gente está fazendo, e a gente fica nesse looping aqui. Mas tirando essa perspectiva dessa linha, entendeu? Tudo faz sentido. Que é como se você tivesse lembrado quem você é. Eu ia falar a palavra relembrar, mas eu não preciso relembrar o que já está dentro de mim, né? Eu só preciso acessar e ter a certeza de que aquilo já virou uma verdade. Então seria isso. Perfeito. Muito bom. Muito bom. Ó, já vamos entrar nesse tema, porque esse tema ele vai trazer muitas questões, muitos questionamentos. Você já desmistificou o porquê de capacidades psíquicas. É justamente para dissociar, né, todo esse processo, que é esse processo de verdades que você foi despertando e outras pessoas despertam a partir do seu despertamento. Quando nós estamos falando de capacidades psíquicas, algumas pessoas podem associar as capacidades psíquicas às capacidades da psique humana. Então, como que você pode trazer a expansão dessa consciência do nosso tema de hoje de uma forma simples, porém não simplória? Porque é um tema complexo. A gente vai entrar por alguns meandros aí que vai bugar a mente de alguma galera aí. Mas antes da gente chegar nesse processo de dar umas bugadas por aí, que eu gosto disso também, como que você pode definir a nossa temática, o nosso tema de hoje, o nosso ponto central do nosso assunto de hoje, dissociando dessa questão também das capacidades apenas da psique, da compreensão que a ciência tem sobre isso? Eu acho que você vai ficar muito chateado comigo, mas tudo é mental. Uhum. Não fiquei, Assim, não. tudo é mental. É porque às vezes é chato a gente falar. É porque o que acontece? Nós, pelo nosso ego, dentro de uma individualidade que nós acreditamos que estamos nesse momento, a gente precisa que tudo tenha uma lógica, tudo faça um sentido, né? Que tudo tenha as caixinhas de explicação. Mas quando a gente entra no mérito de que tudo é mental e de que tudo foi um pensamento desse arquiteto, dessa fonte do Uno, e dentro desse pensamento que a gente não consegue compreender, nós estamos dentro de tecnologia e de simulações que nós mesmos criamos para poder experienciar. E dentro dessa experienciação toda, dependendo do corpo, e corpo entendo o que eu falo como veículo, tá? Porque isso aqui é um veículo da onde esse arquiteto está experienciando aqui, nessa dimensão. Da mesma forma que existem outros corpos, outros seres, outras raças, Gaia, que é um planeta, outros universos, outras nebulosas, e tudo que é uma localidade tem um aspecto consciencial. E tudo que tem um aspecto consciencial é justamente a mente que está projetando isso tudo. Então, para tentar tirar isso da forma mais simples possível, é falar tudo é mental. E aí a gente vai entrar em todos os assuntos que a gente precisa entrar aqui agora. Que aí a gente vai ter que voltar, tá? A gente vai ter que rebobinar essa fita toda
para entender o porquê que eu estou falando que tudo é mental. E para tirar as caixinhas todas que eu vou colocar também dentro da live. Porque essas caixinhas necessitam ser colocadas para as pessoas compreenderem. Porque enquanto as pessoas não compreenderem, não tirarem esse ego individualizado, enquanto a questão matemática do um, e esse um ele tem que sumir. Enquanto esse um não sumir e você entender que você é a totalidade, é difícil entender tudo que está sendo passado aqui. Tá? Mas eu vou ter que voltar, mas respondendo tudo é mental. Perfeito. Muito bom. E aí, como a gente vai ter que voltar, quando eu ia conversar contigo, né? A gente não tem script aqui no Templo do Tarô, em nenhum momento eu te passei um roteiro do que nós íamos conversar, a gente está batendo um papo aqui, a ideia é essa mesmo. E durante o dia de hoje, né, pensando na nossa conversa, e era um assunto que me agrada muito e que me gera muitos questionamentos, muito olhar para dentro para que possa haver esse despertar, porque de repente as pessoas estão olhando tanto para fora, e sendo que o despertar está sendo olhando para dentro e não o contrário disso. Eu pensei numa única questão que eu ia te fazer hoje, que seria lá no final da nossa conversa. E na verdade eu vou fazer ela agora. Existe dentro dessa temática que a gente vai conversar algo que você gostaria de desmistificar para as pessoas antes da gente rebobinar essa fita? Sobre esse tema? Podemos. A gente pode sim falar um pouquinho sobre essa questão de fractalização, que eu acho que é super interessante para a gente entender aonde a gente está, mas a gente pode falar na questão da fractalização como usualmente é utilizada por diversas outras pessoas, inclusive a relatada no livro de Urântia, que é a fractalização mais comum, né? Onde existe vamos dizer assim, aquela ilha central, e essa ilha central é a fonte que ali habita, tá? Falando da história, ela necessita experienciar. Então, para ela necessitar experienciar, ela começa a se densificar, tá? Ela começa a densificar a sua energia. Como eu falei para vocês, teve aquele pensamento primordial que a gente pode imaginar como uma tela preta. Aquela tela preta, teve a tela preta, tá? Que seria o sistema construtor de tudo, para a gente tentar analisar a tecnologia. E dentro dessa tela preta, onde não tem nada, tem tudo. É onde começa a ter os Big Bangs conscienciais. Mas vamos lá. O livro de Urântia, então, ele vai relatando que existe uma questão da densificação, que é filho paradisíaco, e depois a gente entra na questão de supramônada, na questão de mônada, tá? Isso tudo descendo dimensionalmente. Depois a gente entra na questão de alma, tá? E na questão de fractal de alma. Tá? Então, essa é a forma que usualmente contam dessa fractalização. E como contam isso? Contam que as informações elas descem, né, dentro dessa fractalização, e as informações retornam dentro dessa fractalização. Tá? Só que aí, para a gente mudar um pouquinho a conversa, tá? Que é a forma, e deixando bem claro, tá, gente? Eu não querendo colocar a minha verdade para que vocês entendam, mas é a forma que eu enxergo, então eu tenho que falar a forma que eu enxergo. Claro. Tá? Se alguém me mostrar diferente, eu também sou super acessível para falar, errei, mudei, mas a minha forma que eu enxergo hoje não é essa. Tá? Então, essa fractalização, densificação aconteceu, multidimensionalmente esse ser, ele começou a experienciar, desde infradimensões até, sei lá, uma dimensão infinita, mas é difícil a gente colocar números, porque senão a gente entra naquelas caixinhas, naquelas métricas do que eu falei, da questão do tudo é mental, que ninguém entende nada, mas eu já não vejo dessa forma. Como eu vejo, e eu também não estou querendo inventar roda, mas só passar para vocês da forma que eu vejo, mas eu vejo o Big Bang como uma explosão consciencial. Tá, e o que seria isso? Ao invés de ter essa densificação, né, que vai descendo e vai subindo a informação, eu vejo como um boom. É um boom consciencial, onde a fonte ela vai colocando as consciências nas dimensões onde ela quer, e aí a gente tem que entender que são os veículos que são necessários para experienciar naquelas dimensões. Então, quando há esse boom, a gente tem que entender também que esse boom ele é dividido em dois universos dentro do universo, mas depois eu também vou questionar isso para vocês, que é o universo mental, tá? E o universo físico. O universo mental é onde a gente pode falar que habitam essas consciências de supramônada para cima, tá? Que a gente está falando de luz, somente mente. Tá? Que a gente está falando de corpo búdico, corpo átmico, com um pouco do mental superior. E dali para baixo, tá? Para essas consciências que vivem em luz, para elas poderem se densificarem na matéria, então elas precisam criar veículos para elas poderem se locomover.
no espaço-tempo onde elas se localizam. Então, por exemplo, esse corpo de carbono que aqui habita, ele habita nessa terceira, até a infradimensões, dentro do orbe terrestre, até a sexta dimensão. Fora disso, o que acontece? Já é utilizado outro tipo de corpo. Tá? Até porque vocês podem ver que o nosso corpo ele não consegue sobreviver no espaço. Tá? Existem limitações para esse corpo. Então tem que ter alguma modificação, tem que ter alguma hibridização, tem que ter alguma outra coisa para outras raças poderem sobreviver no espaço. Não achem que da forma que a gente sobrevive numa estação espacial que isso é o correto. Não... Na mesma forma também que não achem que dentro desse planeta, a nossa espécie, essa Sapiens sapiens, ela não está preparada para habitar aqui o planeta. Ela foi colocada aqui, mas vocês podem ver que a gente não tem uma proteção contra frio. Se tem um frio extremo, como os animais que têm aquela pelagem, aquelas coisas todas, a gente morre. Da mesma forma que a gente também não sobrevive no calor, da mesma forma que a gente não tem garras para caçar, a gente não tem dentes para poder caçar, a gente não tem nada disso. Então, na verdade, dentro de um ecossistema aqui mesmo, a gente foi colocado, então, esse corpo que aqui está nesse momento foi colocado de uma forma que está tendo algumas modificações para uma experienciação, e é uma experiência que está acontecendo aqui realmente. Tá? Mas então eu entendo então que dentro desse boom consciencial, existem esses dois universos dentro desse universo, que é o universo mental e o universo físico, onde existe essa separação de luz e fisicalidade. Mas o que acontece? Como eu falei, é um boom para todos os lados, então não é só de cima para baixo, também a gente pode falar dentro de uma horizontalidade. E aí a gente tem que entrar também numa questão de possibilidades, né? E aí tem muita gente que eu estou começando a falar muito sobre o multiverso, porque isso para mim faz todo sentido para a gente falar dentro da experienciação. E o que acontece no multiverso, até para vocês entenderem o que seria esse boom consciencial. Da mesma forma que a gente vai se estabelecendo em diversas dimensões, né? Para cima, para baixo, para o lado, para o outro. O que acontece? Existem possibilidades, universos infinitos dentro desse universo que eu estou falando. Então, para cada possibilidade que a gente tenha na vida, mas eu estou falando a gente aqui no maior nível, tá? No menor nível. Mas da mesma forma que eu estou falando do menor, eu estou falando também do maior. Assim como é embaixo é em cima, assim como é para dentro é para fora. Então, sim. Se, por exemplo, eu gosto de falar isso para as pessoas começarem a entender. Eu estou fazendo a live com o Diego hoje aqui. Eu poderia não estar fazendo. Isso é uma possibilidade. Mas essa possibilidade que acontece, eu não sou o ponto principal dessa possibilidade. Vamos dizer assim, dessa explosão, desses infinitos universos. Eu sou uma das possibilidades de várias outras possibilidades. Então, quem é o Chesco? Eu sou uma possibilidade dentro de várias. E isso aconteceu desde o meu nascimento. Para cada coisa que eu faço ou deixo de fazer é uma possibilidade, e vão criando-se outras possibilidades que são booms, são sempre explosões conscienciais que vão acontecendo, e essas possibilidades elas vão aumentando cada vez mais de uma forma exponencial, de uma forma infinita, e aí a gente volta para aquela questão. O que somos nós? O que sou eu? Será que eu sou realmente essa pessoa desde essa explosão consciencial mais importante? Será que essas possibilidades todas se originam de mim? Ou será que realmente eu também não sou somente uma das possibilidades, de várias outras possibilidades que acontecem nesse universo, nesses multiversos, dessa fonte que está experienciando? E o ponto justamente aqui é dar essa porrada nas pessoas, e em mim também. Tá? Eu acabei de gravar um vídeo antes de falar com você, vai ser até publicado, mas é justamente sobre isso. Porque eu também preciso dessa terapia, porque eu também tenho ego. Não adianta falar que você não tem ego aqui, todos temos. Tá? Todos temos. E o que acontece? Quando você começa a entender que você não é nada, mas que você é tudo, opa, você assusta. E aí você começa a perder aquela perspectiva do que você é, mas quando você entende isso, você tem a complexidade de tudo do nada, e tudo acontecendo ao mesmo momento. Não sei se ficou claro, mas realmente eu quis mostrar só para as pessoas que realmente é muito mais do que a gente só imagina. E quem bota uma limitação de que sobe, desce, sobe, é aquilo, não. Tá? A gente tem que entender que a gente não sabe de nada, e a cada momento a gente vai descobrindo uma outra coisa, e seria uma coisa bem hipócrita da minha parte falar que isso é a verdade total. Não é. Isso é o que eu consigo enxergar aqui, que não é nada. Mas para mim aqui agora, nesse momento, é tudo. Mas que daqui a pouco não vai ser nada. E a gente tem que compreender realmente essa questão toda, essa seara, para chegar na questão que eu falei, tudo é mental. Falo para vocês aqui, está todo mundo morto. Ninguém nem nasceu, mas está todo mundo vivendo ao mesmo momento.
As encarnações estão todas acontecendo em um único momento. Se você imagina que você está no passado, lá você já encarnou, essa informação já chegou para você. Então é complicado. Tudo é a mente. A mente é que controla tudo, só que as pessoas ficam com dificuldade de entender isso. Perfeito. Muito bom. Ó, você aí, bonitão, bonitinha, que está nos assistindo, você já teve, só nessa início de conversa, já teve uma explosão consciencial, aí já teve um Big Bang da consciência. Quanta coisa já foi falada aqui em tão pouco tempo, mas está tudo muito claro. Enquanto você falava, me veio uma questão e eu quero que você me diga se faz sentido. Existe alguma diferença entre habilidades psíquicas, né? Nós estamos falando de capacidades psíquicas naturais, ou seja, aquelas que já são inatas, aquelas que já estão, sei lá, desde a fonte, daquelas que são desenvolvidas ao longo do tempo? Existe isso? Existe essa dissociação entre habilidades que já são naturais, digamos, da fonte, e outras que são desenvolvidas com o tempo, pensando que esse tempo está tudo ao mesmo tempo e todas as coisas? Antes de você me responder, eu vou deixar você molhar as palavras aí um pouquinho. Pode ser? Eu vou te pedir Claro. uma licença, porque eu preciso falar dos nossos apoiadores. Eu vou te pedir uma licença bem rápida, porque eu preciso falar dela, a bruxa mais cheirosa e bruxarina de todas as épocas, que é a Karina Teixeira, ela que é a criadora dessas velas aqui, ó, que é uma explosão de consciência. A Karina Teixeira, ela utiliza de cristaloterapia, aromaterapia, cromoterapia, reiki, todas as velas vão energizadas por reiki, magia pura, sem contar que são uma gracinha, né? Então, você quer receber uma dessa de presente aí na sua casa? Você vai acessar bruxarina.com.br ou você vai acessar esse QR Code que está aí na tela e você vai fazer as compras dos seus presentes. Compra um montão de presente. Tem velas, tem perfumaria ancestral, tem uma série de questões lá na bruxarina. Tem banhos, ervas, são maravilhosos. Então você vai fazer a compra do seu presente e vai aplicar o cupom de desconto Templo do Tarô ao final da sua compra. Você vai ter 10% off com esse cupom de desconto. Sigam a Bruxarina nas redes sociais, @bruxarina_. Ela sabia, a Karina Teixeira sabia que o Tiesco estaria aqui conosco essa noite. Ela falou assim: fala pro Tiesco que eu vou mandar lá pro espaço dele ele já conhece, ele já tem, mas ele vai ter mais uma, tá bom? Você vai ter mais uma porque a Karina Teixeira vai mandar aí como presente em nome do Templo do Tarô, pela participação sua conosco essa noite. Você vai receber mais uma bruxarina de presente, tá bom? E tá linda. Ela tá linda. Tá Essa daí que você lindo. pegou tá linda. Tá bem. Linda, né? Nossa, maravilhosa. Essa aqui é de alecrim e folha de tangerina. Você imagina o cheiro disso aqui. Olha, Rapaz, o é babado deve ser bom. bom. É bom, é alegria pura. Karina, obrigado, querida. Beijo, viu? Nós vamos mandar o presente lá pro Tiesco. Preciso falar agora da Academia Espiritual de Lotus. Presta atenção aqui que a Academia Espiritual de Lotus está com um sistema de membros. A Luciferrante, que é a nossa mentora, ela que é escritora de mais de 15 obras sobre esse universo da espiritualidade, ela está lançando o sistema de membros da Academia Espiritual de Lotus. Não é o membro do YouTube, que nem você pode tornar-se membro aqui do canal do Templo do Tarot. Não é isso. É um site de membros. O que você vai ganhar sendo membro da Academia Espiritual de Lotus? Se você já for aluno da Academia Espiritual de Lotus, aluno credenciado, você vai ter a possibilidade de ter divulgações do seu trabalho dentro do sistema da Academia Espiritual de Lotus. Então, eles vão divulgar os terapeutas disponíveis e você, como membro aluno da Academia Espiritual de Lotus, vai ter a divulgação, todo o seu marketing produzido pela Academia Espiritual de Lotus. Diego, não sou aluno. O que eu ganho sendo membro da Academia Espiritual de Lotus? Você ganha desconto em todos os atendimentos com alunos e membros da Academia Espiritual de Lotus. Você tem acesso a conteúdos exclusivos e você tem mentorias ao vivo com a própria Luciferrante e outros membros lá da Academia Espiritual de Lotus. É um valor muito pequeno que você vai investir por mês e você vai ter todos esses benefícios, sendo aluno ou não. Acessem aqui, ó, por esse número, peça para você tornar-se membro no DDD 19 99339 5721. 19 99339 5721. O contato da Academia Espiritual de Lotus também está na descrição desse podcast. A Luciferrante sabia que o Tiesco estaria aqui essa noite e ela falou:
Ó, a última obra dela foi A Jornada Kármica da Alma, que é uma terapia canalizada por ela. E ela falou assim: fala pro Tiesco que eu vou dar uma terapia para ele de Jornada Kármica da Alma. Você vai fazer com a própria Luciferante, a própria criadora da técnica. Coisa boa, não é? Sim, será um prazer. Muito bom. Obrigado, Luci, querida. Gratidão, viu? Ó, nós temos mais 2 apoiadores, mas o assunto aqui tá muito bom. Daqui a pouco eu vou falar dos próximos 2 apoiadores. Dê um tempo aqui só para o Tiesco pensar. Existe uma dissociação entre capacidades psíquicas inatas, naturais, da fonte, com capacidades psíquicas que são desenvolvidas ao longo desse espaço-tempo? Ou não? Tá tudo junto e misturado? Então, eu vou te responder da forma simples, mas depois eu vou para a complicada. Tá. Nunca é simples, nunca é tão simples assim. Só mandar um beijo para a Meire, que Perfeito. está aqui presente, que eu vi que ela está presente aqui. Ela está lá no. Ah, Meire J. Costa, tá aqui, hein? Ó, Meire, nós esperamos você aqui, viu? Tá difícil contato com essa moça. Depois, se o Tiesco puder arrumar um contato pra gente. Eu falo com ela sim. Ela está lá na Então, tá Suíça bom. agora, fazendo as coisas lá, deve ser quase 1 hora da manhã lá. Então, obrigado Nossa, já por é atender. madrugada lá. Ah, querida, nós também admiramos demais a Meire e a gente quer ela aqui um dia ainda, conversando com a gente. Então, vamos lá. Vamos lá. Capacidades psíquicas. Todos têm, tá? Todos têm, todos se projetam, todos têm essa questão mental. Realmente é uma questão de treino, tá? Então, da mesma forma que você vai numa academia para ficar forte, se você treinar a mente, você vai liberar, tá? Isso seria a forma mais fácil de eu passar isso para você, tá? Mas não é bem assim. Por quê? O que acontece? Tem um assunto que é mais denso, é mais complicado, não é muito falado, tá? Mas existem os tais anjos caídos, existem também seres cascões, tá? Que a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Vamos só entender se vão deixar a gente falar sobre isso, porque realmente é um assunto que é meio que velado, essa que é a grande verdade, Uhum. tá? Mas dentro dessa explosão consciencial que eu falo para vocês, né, onde a, a fonte vai se estabelecendo multidimensionalmente, tá? Em algumas dimensões, algumas consciências, elas começaram a se achar maior do que a fonte. Tá? O que isso significa? Então, elas começaram a fazer uma fractalização não de uma forma natural, essa explosão que seria esse Big Bang uma forma natural, mas elas começaram a fazer uma fractalização tecnológica. Tá? E isso a gente pode entrar dentro daquelas consciências no nível do universo que eu falo para vocês, do mental, de luz. Então a gente entra naquele primeiro mérito, vai falar, mas seres de luz fazem isso com a gente? Nós somos luz e sombra, e nós temos que entender isso, né? Então nós temos a dualidade dentro da gente. Então, sim, seres, vamos dizer assim, eu vou chamar de mais elevados, mas não quer dizer que sejam mais elevados, que têm mais tecnologia. Essa é que é a grande verdade. Seres que tenham mais tecnologia de uma forma que a gente não consegue compreender, começaram a fazer essa fractalização de forma tecnológica. Então, o que eles fizeram? Eles criaram, sendo redundante, realmente tecnologias onde eles se colocavam ali dentro e eles se dividiam, tá? Eles faziam suas divisões. E quando eles entram nessa questão da materialidade, tá? São aqueles famosos anjos caídos. Então, são alguns seres que entraram para cá que a gente considera que são de altíssimo grau de energia, mas que, na verdade, são seres que foram fractalizados de uma forma tecnológica. Mas esses seres, eles têm uma limitação. Eles têm a limitação a esse teto consciencial, que seria aí uma mônada, uma supramônada, não importa, tá? Mas seria um ser com mais tecnologia. Só que essa mônada, essa supramônada, ela, entre aspas, ela cortaria a conexão que ela teria para a fonte. E dali para baixo, ela controlaria tudo. Ela fala, ó, daqui para baixo eu sou Deus. Tá? Então aí começa justamente simulações, e a gente pode entrar no mérito também de holografias, e dentro de Matrix que são criadas, entendeu? Para essas consciências irem experienciando. Mas alguns seres conscienciais, e aí eu não quero deixar ninguém com a pulga atrás da orelha, mas será que eu sou um anjo caído? Ou será que eu sou um cascão? Então, o que aconteceu? Algum desses seres, eles têm realmente uma limitação e eles só fazem o que essa outra consciência manda eles fazerem. Tá? Como se fossem pau mandado, essa que é a grande verdade.
e com limitações. Tá? Eles vão bater ali naquela fonte. Mas o que a gente está falando? Então, dimensionalmente, esses anjos caídos, eles entraram aqui, vamos dizer assim, numa 12ª dimensão, até para vocês começarem a entender que seria a nível de eu sou. O pessoal fala, eu quero retornar para eu sou, eu quero retornar para a alma. Não sabe, às vezes, nem o que está pedindo. Tá? Porque dependendo da limitação que tem ali, e existe essa limitação, tá? Às vezes você pode estar realmente voltando para um teto. Mas esses anjos caídos também, para eles poderem se densificar e experienciar, vamos dizer assim, dimensões mais baixas em outros corpos, como a gente estava falando, não naqueles corpos desses serafínicos que a gente costuma falar, eles também criaram cópias deles aqui para baixo, tá? Que seriam cascões. Tá? São pessoas que são cascões. Mas o que são esses cascões? Aí é que a gente não começa a entender da mesma forma o que seriam esses anjos caídos. Na verdade, são baterias. São baterias que retroalimentam essa tecnologia para ter essa densificação tecnológica. Tá? Então, tem muita gente que está aqui embaixo, como fractais de alma, como nós aqui, que, na verdade, eles estão aqui, são baterias. Eles só estão aqui realmente para fazer o sistema funcionar. Tá? E esse sistema retroalimenta energeticamente, tá? Que é a questão do ectoplasma, que é doado. Então, consciências absorvem isso com fins de alimentação, mas com fins também de retroalimentação desse sistema todo. Tá? Mas, então, existe uma limitação que é colocada para que nem todos os seres, como você me perguntou, se tem essas capacidades, e tem esse bloqueio. Aí vai falar, mas, pô, você pode ser um anjo caído? Dependendo, sim. Dependendo, posso ser. Mas aí é que está a grande questão. Existe o trabalho interno. Tá? Você tem que fazer realmente o trabalho interno. E o que acontece? Você tem que justamente analisar com o seu mental, com o seu cardíaco, para ver se as informações fazem sentido. E dentro disso que eu estou falando para vocês, desses anjos caídos e que tiveram limitações, existe justamente o projeto Metron, de Metraton. Tá? Que é justamente isso que a gente está falando, e que é a tecnologia também do Merkabah que eu utilizo aqui, que é justamente o quê? Para tentar tirar alguns bloqueios que foram colocados em algumas consciências, entendeu? Para que elas tenham justamente a centelha crística, que eu chamo de centelha crística, justamente essa centelha que une a fonte, entendeu? Sem ter esses bloqueios conscienciais que vão impedindo e vão deixando essas consciências retroalimentando um sistema em termos de bateria cada vez mais aprisionadas, entre aspas, aqui dentro do planeta e ficando aqui. Então, existem, sim, pessoas que querem estar aqui porque pedem para estar aqui, tá? Que a gente entra na questão da roda de Sansara, da questão do planeta prisão, que tem muita gente que comenta sobre isso, mas são consciências que, sim, por diversos motivos, pedem para ficar encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, e acabam sendo baterias também para esse sistema sórdido que eu estou falando para vocês, mas existem consciências também, gente, que especificamente estão ali realmente só para serem baterias e servirem de alimento para os criadores delas, e que são anjos caídos, e que também são essas consciências que eu estou falando a nível de luz, que tiveram que se densificar para experienciar aqui. É um assunto meio complicado, tá? Eu não gosto muito de falar sobre isso, porque é denso, essa que é a grande verdade, tá? Mas não é para deixar ninguém com medo, não é para deixar nada disso, é só para explicar para vocês que existe muito mais do que a gente imagina. Não é uma coisa tão simples. Mas a resposta mais simples que eu diria para você é sim. Todos podem projetar, todos têm essas capacidades, é uma questão de treino mental. E eu duvido que isso que eu falei para vocês de cascões, e até mesmo de anjos caídos até poderiam estar aqui presentes. Tá? Analisando esse tipo de coisa, mas não cascões nessa dimensionalidade. Mas anjos caídos, sim, até porque a gente poderia dizer que são seres com mais tecnologia que estão olhando também aqui, controlando a gente também. Esses poderiam estar aqui. Mas são seres que, consciências que, se a gente for parar para analisar, até dá para identificar, tá? Você acha que não, mas a gente até consegue identificar. Isso que eu ia te perguntar, como identificar, e como identificar também se eu não sou uma bateria? Bateria todos somos. Possibilidade. Tá, mas bateria dessa consciência aí de anjos caídos, com essa consciência aí de cascão. Como identificar se eu também não posso estar retroalimentando esse sistema? Então, eu poderia dizer que todos que aqui estamos retroalimentando esse sistema, sem exceção. Não só nesse nível dimensional, como outros níveis dimensionais. Como eu falei para vocês, a dualidade já perdurou desde o maior nível que a gente... Estou falando maior ou menor nível só para as pessoas entenderem, tá? Porque não tem como explicar de outra forma.
Mas desde o maior nível, onde houve essa divisão, na tríade, vamos dizer assim, que é o mais usual, um desses aí criou um universo abaixo disso, tá? Que é essa tecnologia. E dentro desse universo nós estamos. Ou porque queremos, ou porque estamos experienciando, porque a fonte deseja experienciar. Então, ela também entrou aqui para poder experienciar, não só também para acabar com essa questão sórdida que realmente está existindo, mas para tirar também algumas outras consciências. E existem questões de entrelaçamento, que depois a gente vai entender também, que são outros tipos de questões, e aí acaba que vai aprisionando, entendeu? E a gente tem que ir soltando uns liames para ir soltando as consciências. Então, muitos de nós aqui também entraram, porque entraram para resgatar alguns da gente, mas por soberba, eu mesmo sou um deles, eu posso, pelo menos pelo que eu vi, eu mesmo sou um deles que por soberba, eu entrei aqui no menor nível dimensional e aqui fiquei, tá? Pelo ego. Tá? Então, eu pelo ego aqui fiquei, e aí depois com o esquecimento, aquela coisa toda, a gente vai ficando, e depois de um tempo a gente consegue relembrar, como eu já expliquei no início, e consegue começar a entender isso tudo. Tá? Mas só voltando na questão que você falou de como identificar, não é uma regra, tá? Não é tipo assim, não é uma fórmula de bolo, é assim, é assado, não é assim. Sim, Mas, gente, pessoas que são muito ligadas mesmo à Matrix, entendeu? Matrix, eu digo, estou falando agora essa Matrix consciencial daqui, tá? Desse ordem. Não estou nem entrando em sim, outras dimensões. Mas vocês podem ver que pessoas que normalmente elas têm muito apego, tá? A várias coisas. A compra, só pensa em compra, só pensa em futilidade, só pensa na questões do sistema, de poder, aquela coisa toda. Tirando um ou outro que está com ego, mas, por exemplo, nós que estamos aqui, pô, nós somos pouquíssimos, né? Em 8 bilhões, daqui a pouco 10 bilhões, que é a previsão que vai ter de pessoas, pô, nós não somos aqui, sei lá, 100 mil que conversamos como isso com frequência. Aqui, então, numa segunda-feira, sei lá, nós somos, sei lá, nem chega nem a 50. Depois é que vai ter um curso sim. maior falando sobre isso. Então, dificilmente nós aqui não estaríamos nessa, mas esse tipo de consciência que procura esse tipo de futilidade, ou então uma outra coisa que foi até um acesso que eu tive particularmente hoje, consciências que não conseguem entender, vamos dizer assim, o amor, tá? E o amor que eu estou querendo passar não é um amor carnal, é um amor somente de que você consegue entender que você está experienciando e que está tudo bem, e que você também está experienciando por um caminho, de repente, que não é muito legal, mas tudo bem também, e no momento você vai estar junto com essa consciência também, e são almas gêmeas, mas que não tem nada a ver com marido e mulher, que são pessoas que tem essa questão do amor. O amor é importante, o amor eu acredito que seja realmente essa linha que liga a fonte, e a fonte por amor e por desejar entender a criação, ela virou essa experienciação toda. Mas seres muito racionais, aqueles que pensam matematicamente, 1, 2, 3, dá 6, pessoas que só pensam na racionalidade, entendeu? E que não conseguem entender nisso, pode ficar ligado que de repente tem alguma coisa ali que tem alguma coisa a ver, não de repente com um cascão, mas de repente com um anjo caído que está só fazendo o que está sendo mandado, entendeu? Entendi, O assunto é entendi. complicado, tá? Esse não é um assunto, é um assunto para muito tempo conversando, porque tem várias Sim, pessoas, sim. várias questões, tem vários entendimentos. Tem muitos desdobramentos disso. Isso aí só foi a ponta do iceberg. Sim, isso aí a gente falou um pouquinho só para as pessoas entenderem, mas o buraco é muito embaixo. Eu mesmo em projeção, tá? Em projeção astral, esse é um assunto que eu corro muito atrás para procurar, para entender e conseguir compreender isso. E te falo mais, naquela questão que não existe espaço-tempo, até para. Mas vamos lá, já estamos falando, então vamos para bugar a cabeça mesmo. Não existe espaço-tempo, então não existe um início nem um retorno. Tudo acontece ao mesmo tempo, as informações estão indo. E se a consciência que eu estou falando para vocês, que está a nível de luz no mental, ela já conseguiu sair dessa. Pô, me fugiu a palavra, não é holografia. Pô, me fugiu a palavra, não é holografia onde a gente está vivendo, mas me fugiu a palavra, daqui a pouco vem. Mas e se essa consciência que está num nível mental, a nível de luz, ela já saiu, mas a experiência aqui ainda tem que seguir aquela linha que a gente está aí para acabar. Então, às vezes, tem consciências que aqui estão trabalhando para essa consciência que ela nem mais está nessa localidade onde a gente está, que ela já saiu para isso. E só lembrando que eu falei do livro Durante, o livro Durante fala em uma ilha do paraíso, uma fonte. E, na verdade, eu poderia dizer para vocês que são milhões, trilhões, bilhões, infinitas fontes também, todas experienciando e todas pensando e tudo jogando isso para baixo. Para baixo que eu diga para vocês entenderem.
Tá? Então, às vezes, aqui, o que a gente está vendo aqui, na verdade, a gente só está acabando essa linha. Mas, na verdade, já tudo acabou do que a gente imagina. A Mary falou simulação. Me fugiu, não é holografia, é justamente a simulação. Então, às vezes, essa simulação daqui, que a gente está, ela só está acontecendo porque aqui tem um espaço-tempo, é onde a gente está. Uhum. Mas, de repente, essa consciência que está a nível mental, a nível de luz, aquela coisa toda, ela já nem mais está aqui, isso aqui está acontecendo ainda. E a gente só tem que acabar com o nosso espaço-tempo para a gente seguir o caminho onde a gente tem que seguir. Ou não. Uhum. Sim. Ou não. Perfeito. Ó, se tudo está na fonte, e aí dentro dessa fractalização, como você disse, né, essas tecnologias foi meio que encontrando alguns caminhos. A gente está falando lá, eu quero voltar só um pouquinho naquele assunto. E a fonte já não existe essa questão de temporalidade como nós conhecemos. Existe uma resposta, né? Porque de repente essa pergunta já foi feita, inclusive, para possíveis crenças e tudo mais. Existe uma resposta do porquê a fonte permite que isso aconteça? A partir do momento que a gente começa a entender que é uma experiência, a fonte, olha só, a fonte criou tudo. Sim. E ela O tempo todo. Ela cria tudo o tempo inteiro, são aqueles Big Bangs que eu falei para você conscienciar, bum, 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 e vai jogando tudo para tudo quanto é lado a todo momento para poder. Imagina aquela tela preta que eu falei para vocês, tá? Que a gente pode fazer uma metáfora aí da matéria escura que tem no universo, aquela coisa toda. Sim. A fonte vai criando ali, gente, vai criando e vai criando. Tá? Vai criando aquela coisa toda. Só que ela criou aquilo tudo e de repente ela quer experienciar. Ela deseja experienciar. Nesse desejo de experienciação, tá? Isso é o que eu entendo, que ela entra dentro do que ela criou, então ela entra dentro dela mesma, que é como nós temos que entrar para dentro, ela entra para dentro dela mesma para ela ter as experiências e essa experiência retornar para ela mesma. Uhum. Mesmo que essas experiências não sejam tão positivas. Aí é que tá. Positivo ou negativo é uma São questão. opostos complementares. Sim, se a gente é aquela coisa, luz e sombra. Sem sombra não existe luz, sem Sim. luz não existe sombra. Sem o nada não existe tudo, da mesma forma que se não tem tudo, não tem o nada. A dualidade é uma questão que é colocada a nível de experienciação. Em níveis máximos, como a gente está aqui, vamos dizer, nessa dimensão, e em níveis menores. Mas a dualidade, para fins de experienciação, ela tem que existir, porque senão não tem a experiência. E se a gente começa a analisar como uma experiência, eu gosto de falar isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá? Então, Diego, eu sou você, eu sou o público todo que está aqui. Da mesma forma que eu sou todas as pessoas que estão ali fora. Tá? São todas possibilidades experienciando dentro de possibilidades, dentro de universos que são outros universos, entendeu? E que a gente pode até falar que dentro de um corpo. Tá? Aí é aquela questão que as pessoas não gostam muito de falar, que às vezes buga a cabeça das pessoas. Mas e se nós formos um micróbio, uma bactéria dentro de um corpo? Fazendo uma metáfora. Se a gente começar a analisar planetas como um glóbulo branco, um glóbulo vermelho, dentro da matéria escura, que seria o sangue, dentro de um corpo, de uma consciência que a gente não consegue entender o que é, dentro, de repente, de nebulosas, que poderiam ser órgãos, ou buracos negros e outras coisas, que a gente não consegue entender nada disso. E se tudo isso for um único corpo onde a gente está vivendo? O que a gente tem que começar a entender é o seguinte: se tudo que está embaixo está em cima, e o que está em cima está embaixo, da mesma forma que nós somos para Gaia, e a Gaia é uma consciência, acredito que ninguém mais precisa falar que Gaia aqui não é uma consciência, todos que estão nos assistindo sabem que Gaia é uma consciência planetária que está fazendo a transição dela. E o que nós somos para Gaia? Pulgas, bactérias, nós não somos nada. Tá? Se Gaia quiser nos tirar daqui, ela vai fazer assim, e vai tirar todo mundo. Tá? Não tem rapidinho. Não tem o que falar. Da mesma forma que se a gente começar a analisar a gente como um corpo, e aí fazendo uma metáfora, como eu falei, desse outro corpo universal, se a gente analisar esse outro corpo, o que tem dentro da gente? Em níveis subatômicos, níveis quânticos, né? Que é o que a gente tem que começar a entender. Se a gente bota um microscópio na nossa pele e a gente dá um zoom, a gente vai chegar numa teia, que é a mesma teia que existe no universo, quando se dá o zoom para fora. Então, a gente tem que começar a entender essas questões e desmistificar que nós somos uma possibilidade.
Mas aí não é para a pessoa entrar naquela crise do pânico como eu próprio entrei. Eu entrei. Eu passei mal durante um dia quando eu comecei a entender que eu não era nada. E aí eu tive que meditar e entrar para dentro para ver, não é que você não é nada, você é tudo. E aí fica mais fácil essa compreensão, mas a fonte permitiu isso, o bem ou o mal? Não existe bem e mal. Não existe essa dualidade para essa consciência criadora, essa consciência máxima, suprema, vamos assim dizer, e que nem suprema é. A gente está falando dessa tecnologia, existe coisa para cima. Tá? Eu estou falando só dentro dessa perspectiva. Então a gente tem que começar a entender isso. Eu gosto sempre de fazer, de falar de informações preditivas, que as pessoas sempre acham, isso aí que você está falando é uma viagem do mundo, não acontece, tá? Então tem um filme da Marvel, olha, Marvel é fantástico. Quem não viu a Marvel, assista os filmes da Marvel, os desenhos da Marvel. Pô, os caras falam tudo ali, é um negócio impressionante. Então tem o Homem-Formiga lá, não é? Homem-Formiga e, sei lá, Besouro, não sei o que lá, mas é Quantum Mania. Que o que acontece? É isso que a gente está conversando. Eles criam uma tecnologia para poder diminuir esse corpo aqui a níveis quânticos subatômicos, partículas menores do que partículas, entendeu? E que dentro dessas partículas, menor do que essas partículas, existem universo dentro de universo dentro de universo, e seres controlando também esses outros universos. E seres também tentando ser deuses dentro desse micro-universo, esse universo quântico dentro de você. Agora você bota isso lá para baixo, você bota para fora. É a mesma coisa. Então, tudo que a gente está conversando também está sendo falado. Tá? Por quê? Existe uma questão também que dentro dessa criação existe um livre-arbítrio. Existem livre-arbítrios limitados, tá? Eu não vou entrar nesse mérito também, como eu falei do teto consciente, não existem limites também no livre-arbítrio. Mas o que acontece? As informações elas têm que ser passadas. Tá? As pessoas têm que saber que existe. Por quê? Você tem que ter o livre-arbítrio se você vai querer ficar aqui nesse planeta, nessa roda de samsara o tempo inteiro, ou se você vai querer experienciar em outras localidades e ter outras experiências. Seja ela positiva ou negativa, isso não importa. Perfeito. Muito bom, muito bom. É fantástico. O pessoal está falando que adora esses nós na mente. Sim, o episódio de hoje. Ontem eu te anunciei na live que nós tivemos, né? E coisas incríveis iriam acontecer ao longo desse nosso conversa de hoje e já está acontecendo. Então, assim, as pessoas já estão tendo nós na mente, né? E essas capacidades psíquicas estão aí realmente tendo um boom de consciência. Chesco, deixa eu te fazer uma pergunta agora a nível de prática mesmo. Dentro desse processo, né, de consciência, de expansão da consciência que você está nos trazendo, existe algum tipo de prática específica ou algum exercício ou algum tipo de prática que você recomenda para as pessoas que estão tendo contato com esse tema hoje? Porque tem pessoas que vão ter contato com esse tema hoje, ou independente do espaço-tempo vai ficar gravado, isso aqui vai ficar para a posteridade. Então, independente do espaço-tempo, a pessoa está tendo contato com esse assunto hoje e quer expandir ainda mais. Existem práticas que você recomenda para que as pessoas possam começar a ter essa expansão da consciência, a ter essas capacidades psíquicas potencializadas? Existe um caminho? Antes de você me responder, eu vou te pedir mais uma pausa, que eu preciso falar de mais 2 apoiadores. E aí a gente, calma aí, coleguinha, respira, pensa aí tudo que o Chesco já falou. Tem muita coisa para pensar. Esse podcast de hoje é para você ver e rever várias vezes, porque eu farei isso, porque tem muita aula aqui. O Chesco está dando uma verdadeira aula de expansão da consciência. Preciso falar dela, a Clau Domingues, a Clau que é a mentora dos mentores. Ela está lá em Utah, Estados Unidos, mas ela atende pessoas do Brasil e do mundo. Então, você que fala inglês ou português, a Clau, ela atende nas 2 línguas aí, tá bom? Para você que está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Você que quer fazer vivências, desperte a magia interna e brilhe, mentorias comunitárias, radiestesia terapêuticas, constelação familiar com programação neurolinguística, mentorias individuais com a mesa canalizada pela própria Clau Domingues, multidimensional, chaves da abundância, EFT, sessão de Aura Master ou fitoenergética. Diego, eu quero tudo isso, como que eu faço? Você vai entrar no Instagram da Clau Domingues, @ClauDomingues, ou aponta o celular para esse QR Code que está aí na tela, que está com as cores dos chakras principais. Você vai mandar um direct para a Clau Domingues com a palavra-chave Templo do Tarô. Mandou essa palavra-chave Templo do Tarô, a Clau Domingues sabe que você está vindo aqui do Templo do Tarô e você vai ter 10% de desconto off em qualquer terapia dela, tá bom?
Ela sabia que o Chesco estaria aqui essa noite e falou, ó, diga pro Chesco que eu estou oferecendo para ele com muito carinho uma mesa multidimensional Chaves da Abundância, que foi canalizada por nada mais, nada menos que a própria Cláudia Domingues. Então, você recebeu aí uma terapia mesa Chaves da Abundância da Cláudia Domingues, viu, Chesco? Estou muito presenteado aqui hoje. Obrigado. Então, menino, coisa boa, né? Não é? É bom quando a gente fala, Cláudia, ganha obrigada. muito Obrigado, bom. Cláudia, querida. Muito bom. Ó, preciso falar agora da comunidade quântica mais neuroquântica. O Rafa Macedo, que é o mentor da comunidade neuroquântica, ele é engenheiro e dentro dos processos de contribuição e expansão da consciência, ele estudou programação neurolinguística. Daí ele não parou mais e aí ele aliou as neurociências à engenharia quântica. Então, você quer fazer parte dessa comunidade que estuda neurociências e como expandir a consciência, você vai acessar o link que está na descrição desse podcast e você vai fazer a sua inscrição. Tem mais de 500 horas de aula gravada. Então, se você assistir 1 hora por dia, em 365 dias aí, que é o ano, né? O espaço-tempo onde nós estamos aqui alocados nesse momento, você não vai assistir em 1 ano da sua vida nessa existência terrena. Então, tem muita aula gravada e todos os dias, meio-dia, tem aula ao vivo com o nosso mentor, Rafa Macedo. Não sei como ele faz isso, ele faz bilocação, porque ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo, e ainda todos os dias, meio-dia, ele está lá ao vivaço para quem quiser fazer uma mentoria ao vivo com o mentor. Então, quer fazer parte da comunidade neuroquântica, acesse o link que está na descrição desse podcast ou esse QR Code que está na tela e aplique o cupom de desconto Templo do Tarô para ter 10% off para fazer parte da comunidade neuroquântica. Voltamos aqui com o Chesco. A pergunta que eu te fiz é, existe práticas e tarefas ou alguma coisa que a pessoa possa fazer a partir de agora, caso ela queira expandir ainda mais isso tudo que nós estamos conversando sobre as capacidades psíquicas? Tem um caminho? Não existe um único, né? Mas assim, tem um caminho que você possa nos sinalizar? Vamos para a dualidade de novo. Sim e não. E aí vamos explicar o porquê. É sempre sim, não, gente. Eu adoro isso, porque sempre tem várias possibilidades. Mas vamos lá. A priori, ninguém precisa de nada, tá? Porque o que acontece? Ninguém perdeu a conexão, tá? A gente só esquece aonde a gente está, o que a gente está fazendo aqui nesse momento, como eu disse, pelo ego, por achar que somos um individual. E, na verdade, quando começamos a entender a respeito da coletividade, você começa a ter essas informações todas de novo, tá? Limitadas? Sim, limitadas. Eu não vou falar que a gente consegue todas as informações com essa mente aqui analógica, né? Não é essa mente quântica. Mas a gente não precisaria de nada nem de ninguém. Se você aprender a olhar para dentro, tá? E você pesquisar e você buscar as informações, você vai ver que você consegue sim as informações e não se basear em nenhuma forma, em ninguém que está passando alguma informação para vocês. Mas vamos lá. Tendo em vista também essa dificuldade das pessoas entenderem que elas são deusas e deuses, que elas são a fonte e que elas têm todas as informações, sim, podemos também fazer ajudas, né, através de práticas que são passadas. Tá? Então, não existe uma fórmula do bolo. Tá? Não é o Chesco, não é um outro, não é um terceiro que vai falar, olha, o caminho é esse. Tá? Não existe. E não tem uma pessoa que vai falar para você, olha só, a melhor forma de você fazer é quando você vê uma luz verde, você segue a luz verde, aí você entra num portal, não é nada disso. Você tem que seguir o seu método, tá? Da melhor forma possível. Mas sim, é normal que as pessoas também precisem de muletas. E às vezes, quando as pessoas precisam de muleta, tudo bem também. Tudo bem também a gente ir lá e dar um tapinha na bunda para o neném começar a andar. Ou tudo bem também quando a mamãe do passarinho, ela joga o passarinho do ninho para ele começar a voar. Também não tem nenhum problema. E a gente tem que entender também que não é por isso que você é melhor ou pior. Tá? Você somente naquele momento está auxiliando da melhor forma possível. E de repente aquela pessoa que começou a andar ou que começou a voar, ela vai te vir e vai te ajudar também no outro momento com algumas dificuldades que você tem e que você precisa. Fazendo um merchan também aqui, se você me permitir. Claro. Agora em São Paulo a gente vai ter um curso de projeção astral, tá? Que eu vou estar junto com a Meire J. Costa. Nós vamos estar falando sobre esses assuntos, as capacidades psíquicas, mostrando alguns sintomas, algumas coisas que acontecem. E sim, vamos também fazer algumas coisas práticas para mostrar para as pessoas como é que elas podem fazer a projeção. Mas não é que isso é necessário. Tá? Isso não é necessário. Tá?
estaremos lá para conversar, até porque eu adoro estar junto com as pessoas. Tá? Eu gosto de estar com as pessoas, trocar energia, conversar com as pessoas, de repente ajudar um pouco, e as pessoas acham que a gente está ensinando, na verdade, as pessoas estão ensinando a gente, que as informações elas vão sendo trocadas, e isso é que é o legal. Então, na verdade, o que às vezes eu estou ajudando uma pessoa ali, ela está me ajudando muito mais do que ela acha que eu estou ajudando ela. E eu vou tendo outras percepções e vai abrindo muito mais a minha mente. Então, sim, a gente pode ajudar sim, tá? Como essa questão desse curso que vai ter no dia, eu só não lembro se dia 6 ou 7 de setembro, mas é no feriado ali na Paulista. Para quem puder, será um prazer estar com vocês lá. Feriado é 7 de setembro. Eu acho que é no dia 7. Eu sou horrível com data, com localidade. Mas também é aquela coisa. Não, você não precisa de nada e nem de ninguém. O caminho é para dentro. Não dependa nunca de terceiro, não dependa do Chesco, não depende de um mentor, não depende do mestre, não depende de um ser de luz. É você com você, não precisa de ninguém. Mas você tem que confiar também. Você tem que começar a estudar, e estudar não tem jeito. Todo mundo tem que estudar. Até porque o que acontece? Enquanto o selfie aqui não tirar o ego, nada do que eu vou falar aqui vocês vão entender. Mas quando vocês começarem a tirar o ego e entender que você é um coletivo, tudo vai fazer sentido e total sentido. E aí vocês vão ver, putz, é tão simples assim? É simples. Muito bom. O pessoal aqui nos bastidores está perguntando como faz para se inscrever nessa vivência que vai estar você e a Meire J. Costa, que está aqui conosco assistindo ao vivo. Meire, que prazer ter você aqui no Templo do Tarô. Em breve nós teremos a Meire aí, nós teremos essa conexão aqui também. Calma, coleguinhas. Em breve nós vamos ter a Meire aqui. Quem sabe antes da vivência, para a gente relembrar também essa galera que vocês estarão em setembro. Vai ser dia 7 de setembro. E como que as pessoas se inscrevem? Tem o seu Instagram que está aqui, ó, abaixo do seu nome, Merkabah_dimensional. E como que as pessoas podem se inscrever para esse evento, para essa vivência aí com vocês? Então, eu não sei. Olha isso. Esse é demais, eu adoro falar isso. Eu sei o seguinte, lá no meu canal, no Merkabah Dimensional, tem na bio, lá tem os links que joga para cá, joga para lá. Agora, se você me pergunta, eu não faço a mínima ideia, gente. Eu juro para vocês, sendo bem honesto. Eu venho, eu falo aquela coisa toda, mas as pessoas procurando lá no canal da Meire também, ela vai começar a falar isso lá, ela passa as informações todas. Perfeito, perfeito. Ah, o link que o Chesco está falando está na descrição desse podcast. O pessoal está me falando aqui, está na descrição. Ah, que ótimo. Então, o link que está na bio do Instagram do Chesco também está na descrição desse podcast. Então, desce ali, terminando o podcast, o link está lá, tem todas as informações, e aí você consegue se inscrever aí para esse evento maravilhoso. Então, se você estiver em São Paulo, vai ser só presencial, não vai ter tipo não vai ser híbrido, a galera não vai ter um online ali para quem estiver fora do Brasil ou quem estiver em outros estados? Ou vocês não pensaram nisso? Esse especificamente, como tem prática, né, tem algumas ativações. Tem prática, tem que ser então, presencial. aí a gente está fazendo presencial porque tem uma egrégora que é formada para proteção, sim, aquela coisa toda, sim, né? Então é complicado você sair soltando um negócio assim, vamos lá. Mas aí é melhor presencial nesse momento. Perfeito. Então, por enquanto, presencial, se você estiver em São Paulo, no feriado aí de 7 de setembro, estejam lá com esses dois queridíssimos, né? O Chesco é essa pessoa que tem essa tanta consciência de tantas coisas, mas é uma pessoa assim, ó, que está aqui conosco, aqui, conversando, dialogando. Então, assim, olha que coisa boa se você tiver uma vivência com ele, com a Meire. Então, não percam essa oportunidade, tá bom? Essa é uma das possibilidades da prática. Mas, como ele disse, se você olhar para dentro, meu amigo, tá tudo dentro. Eles só são facilitadores porque eles já passaram pelo processo. Então, eles ajudam pessoas que não conseguem sozinha descobrir um processo que não é único. Chesco, e aí, eu vou te fazer uma pergunta capciosa aqui. Né? Eu vou fazer uma pergunta capciosa porque eu passo por isso, né? Nós que falamos de espiritualidade, de expansão da consciência e tudo mais, a gente sempre passa por processos de críticas, né? Por processos de ceticismo em relação aos nossos trabalhos, em relação àquilo que a gente fala. Como que você lida com essa questão do ceticismo e do criticismo com relação ao trabalho que você faz hoje sobre capacidades psíquicas? E eu quero te perguntar se há alguma abordagem em particular que você poderia trazer aí para as pessoas que ainda estão céticas sobre isso. Porque tem umas pessoas que ainda estão antes do despertamento, né? Como que você falaria com essas pessoas? Porque algumas pessoas dessas vão assistir.
E a gente sabe que elas assistem, né? Como lidar com elas? Como que você lida com elas? Então, eu também sou muito cético, tá? Quer dizer, eu era. Hoje em dia eu não sou Uhum. tanto. Hoje em dia eu já confio nas informações que eu passo, até porque, para tirar esse ceticismo, eu fiz algumas comprovações, tá? Ótimo. Para eu poder começar a acreditar em mim. E que são comprovações também que todos podem fazer. Tá? Então, existem essas capacidades psíquicas são diversas, como eu falei, tudo é mental. Mas existe a projeção astral e a bilocação, que são dois pilares assim que as pessoas gostam muito, né, de conversar sobre isso. E Sim. o que acontece? Na projeção astral, eu já tive a possibilidade de conversar com amigos no astral, tá? Então, conversei com amigos no astral e tive a possibilidade de, na fisicalidade, conversar com eles aqui também. Então, eu vou falar dormindo, mas a projeção acontece a qualquer momento do dia, não necessário domingo. Inclusive, você pode projetar o mental, por isso que eu não gosto de botar essas caixinhas, porque senão as pessoas daqui a pouco vão falar que não é assim, que é assado. Mas essa questão mental, a gente conversando aqui, eu conversando aqui com você, eu posso estar numa outra localidade, enxergando tem outra coisa, está conversando com outra pessoa, você não sabe nem o que está acontecendo, mas depois eu ligo para a pessoa, como já aconteceu, entendeu? De estar acontecendo uma questão com várias pessoas, e eu estar projetado em uma localidade, eu ligar e a gente bater tudo que aconteceu na projeção e falando direitinho. Entendeu? Tipo assim, a gente estava na Lua, a gente foi numa cidade intraterrena na Lua, a gente viu o que aconteceu na Lua, ou a gente estava numa outra localidade, tá? Mas descendo a bola, não falando somente de projeção para fora do planeta, tá? Mas que é Uhum. interessante também as pessoas entenderem que a projeção existe dentro do orbe e fora do orbe. Tá? Dentro do orbe é a projeção mais usual, e fora do orbe é uma projeção que a gente acopla a uma tecnologia, que é o Merkabah, né? Que a gente veste esse Merkabah no corpo astral e a gente faz a projeção utilizando o mental, o corpo mental. Tá? Então é importante que as pessoas também comecem a entender isso, que a tecnologia que foi passada por Metraton também para todos, tá? E foi passada desde Atlântida. Essa tecnologia, as pessoas que saibam usar, elas conseguem incorporar para sair do planeta, para ver outras coisas. Mas tem também as projeções Uhum. dentro do planeta que a gente faz algumas comprovações. E, por exemplo, existe também a bilocação da projeção astral. Não vou falar muito só para a gente poder evoluir, porque fica bem dentro da pergunta, mas existe a bilocação também, que é um assunto também que eu gosto muito, que é quando a gente está falando, as pessoas às vezes estão sentadas, conversando em reuniões, e elas se perdem, a mente se perde, né? E é super comum aquela pessoa volta fulano, vem para a Terra de novo. Tá? Na verdade, as pessoas ali, elas foram realmente para uma outra localidade onde a mente foi aplicada. Lembrando que esse boom consciencial que eu falei para vocês no início da live, aquela coisa toda, então a sua mente ela pode ser aplicada no todo. No todo, não somente em uma localidade, mas você consegue acessar tudo se você quiser. Mas não funciona aqui com esse Uhum. corpo, com essa mente. Tá? Mas você consegue, às Uhum. vezes até estar em 4 localidades, saber que você está em 4 localidades. Tá? Mas essa questão da bilocação, que às vezes você está numa outra localidade, gente, é super comum a gente fazer treino. Quem às vezes não pensou numa pessoa, é que as pessoas ficam com vergonha, tá, de treinar. E quando eu digo treinar, é o seguinte: é vergonha, às vezes, de ligar para uma pessoa para saber se ela estava pensando nela. Quando você, às vezes, vê uma pessoa na sua tela mental, mas eu não vou ligar porque. E se ela não estiver vendo? Gente, treina. E se ela estiver vendo? O não, você já sabe que não existe. E se ela estiver vendo? Pergunta, fulano, você pensou em mim, de repente, nesse momento? Ou então você viu, de repente, uma pessoa e viu alguma situação. E aí você liga para a pessoa, fulano, olha só, está acontecendo essa situação agora. Então isso é super comum. Quando eu, por exemplo, estou às vezes na academia malhando, no meio da academia senti cheiro de café, não tem nada a ver com nada. Já vem o cheiro de café e vem uma pessoa no meu mental. Então eu já sei que aquela pessoa está tomando café e está pensando em mim. Eu pego no WhatsApp e mando a mensagem pelo WhatsApp. Isso tem salvo, então tem comprovação, tem tudo. E a gente manda a mensagem no WhatsApp, a pessoa tira a foto da xícara de café e fala, estou tomando café. Entendeu? É da mesma É. forma também, que às vezes, pô, e tem várias situações nesse sentido, mas muita coisa mesmo. Às vezes a pessoa está se arrumando e aí ela pensa em você, bota um perfume, você sente o cheiro do perfume, sente mesmo. Não tem nada a ver com nada, você sente o cheiro de um perfume, e aí você liga para a pessoa, manda um WhatsApp também, e aí só que você está vendo pelos olhos dela, ela refletida no espelho. Você fala, você está muito bonita, pode sair para a rua. A pessoa tira uma foto e fala, obrigado. Então são certas situações assim que a gente acha que beira a loucura, mas acontecem. Da mesma forma, você está numa localidade assim, sei lá, e sente um cheiro de palo santo. E não tem palo santo aceso.
Mas o que acontece? Existem pessoas que a gente já conhece, aquela coisa toda, que quando elas estão bilocadas, projetadas, que elas estão no mental ali naquela localidade, elas exalam o cheiro de Palo Santo, então você já sabe que aquela pessoa está ali. Tá? Então, essas Uhum. você manda mensagem também e confirma. E as questões físicas também, né? Que aí você não precisa. Mas existe também essa questão mental da pessoa estar lá numa localidade e o cara vai e cutuca a sua costela. Ele está brincando com você no WhatsApp, é como se você desse uma porrada na costela, e você sabe que tem alguém mexendo com você ali. Não tem como ninguém estar te dando uma porrada na costela. E mexe com garfo, tá? Então existem vários treinamentos que as pessoas podem ir fazendo e que elas precisam perder a vergonha. Tá? Se tem vergonha, gente, você nunca vai ter a certeza se aconteceu. Porque você nunca vai perguntar. Tirem isso da cabeça. Ah, mas e se a pessoa não estiver pensando dessa forma? Não vou falar o palavrão, não, que normalmente eu falo. Mas se a pessoa Pode falar, está em casa. liga para a pessoa, ver se ela está pensando ou não. Se estiver pensando, vai começar a te dar confiança, até o momento que você vai ter as suas verdades e você vai começar a entender tudo que eu estou falando de possibilidades e que se você tem uma verdade, realmente essa verdade existe. Ou se você pensa em um local ou numa coisa, poxa, eu pensei que, sei lá, eu tive um sonho muito doido que eu estava num planeta e estava caindo um meteoro. Gente, são infinitas possibilidades. Numa possibilidade, provavelmente aconteceu isso. Ou aqueles sonhos repetitivos. Eu tive um caso agora. Se eu estiver me alongando muito, pode me cortar, tá, Não, Rodrigo? tá perfeito. Eu tô bebendo da fonte aí. Tive uma projeção agora que foi muito engraçada, tá? Foi muito interessante. Eu estou para fazer até um vídeo que eu não fiz ainda, mas o que aconteceu? Eu tenho desde criança um sonho que ele sempre se repete. Sempre se repete. Volta e meia esse sonho se repete. E o que é isso? Eu estou na minha casa em Teresópolis, que é na região serrana. Eu sei que não é a minha casa, porque o que acontece? Tem um quarto dentro dessa casa que eu sempre tive medo de entrar. Então, sempre quando eu chegava perto desse quarto, eu sempre sabia que tinha alguma coisa ali que não era legal, entendeu? Esse sonho sempre se Uhum. repetiu porque eu sempre tive medo. Olha a doideira, sempre repetido, sonho repetido, aquele loop, aquela doideira toda. E aí, há 15 dias atrás, eu tive uma projeção que eu estava nesse sonho de novo. Era um sonho lúcido, mas olha só que interessante, por isso que eu não gosto de botar caixinha. Eu transformei o sonho lúcido, que era aquele sonho repetitivo, numa projeção consciente. E aí o que aconteceu? Eu entrei no quarto. Foi a primeira vez, aconteceu com 15 dias atrás comigo, eu entrei no quarto. E aí foi muito sinistro, porque o que aconteceu? Tinham 3 pessoas dormindo. Tinha um casal dormindo e um outro homem dormindo. E eu estava olhando ali para eles, mas eles estavam dormindo ali. Sabe quando parece que tem teia de aranha? A pessoa está dormindo há tanto tempo que fez teia de aranha nela e ela estava ali dormindo. Eu cheguei ali, eu acordei elas. Eu cutuquei para acordar elas. Aí eu acordei elas e falei assim: o que vocês estão fazendo aí? Aí elas falaram: a gente está descansando. Aí eu parei para pensar assim e falei: cara, vocês estão mortos. E eu virei para as pessoas e falei assim: Uhum. vocês estão mortos. E aí eu peguei, isso para mim foi tão nítido que eu peguei e encostei no braço da pessoa e mostrei assim: olha só que doideira. Eu falei: olha só você, olha só eu. Vocês estão mortos. Vocês têm que ir para algum lugar. Vocês não podem ficar aqui dormindo. Tá? E aí o que aconteceu? Quando eu falei isso, foi casal, não, os 2 homens foram embora, seguiram um caminho, lá um portal se abriu, e os 2 homens seguiram o caminho dele, então eu fiquei até feliz, né? Porque eu acabei com esse meu trauma, esse sonho repetitivo, essa coisa toda, mas a mulher preferiu ficar. E aí o que aconteceu? Aí é que a gente entra no amor, a gente entra na bondade, a gente entra no livre-arbítrio. Tudo bem. Você quer ficar? Fica, não tem problema nenhum. É uma escolha. É isso aí. Só que aí o que aconteceu? Eu entendi que o meu medo era porque tinham desencarnados ali, que eu tinha Uhum. percepção, tá? Mas eu não tinha condição de ajudar agora com essa consciência toda. E aí eu entrei no meu medo ali daquele sonho, aquela coisa, e fui lá e ajudei aqueles desencarnados. Tá? E sozinho, gente. Vai falar, porque quem faz isso é mentora? Não, sozinho. Eu fui lá sozinho, comecei a conversar com a pessoa sobre isso e a pessoa foi embora. Por que isso eu acho interessante contar para as pessoas? É super comum as pessoas falando, quando eu morrer eu vou descansar. Cuidado com o que você deseja. É. Palavras têm poder. Às vezes, quando você morrer, você vai descansar muito mesmo. Quando eu morrer, eu vou dormir e vou ficar o tempo inteiro. Então, cuidado, que às vezes você vai dormir mesmo. Ou então aquelas pessoas que falam, eu não vou meditar agora porque eu vou me acalmar a minha mente porque eu vou ficar meditando. Quantas pessoas yogis não ficam meditando uma vida inteira porque também, quando desencarnam, ficam meditando e acham que aquilo ali é o paraíso? Então, a gente tem que ter consciência, a gente tem que estudar, a gente tem que entender o que a gente é,
para poder compreender essas coisas todas, né? E as religiões, os dogmas, por isso que eu não gosto, porque quando você for, você vai ficar dormindo a sua vida inteira. Se você pensar isso, você vai ficar dormindo a sua vida inteira mesmo. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente deseja, com o que a gente fala. Às vezes a gente acha que está falando uma brincadeira, mas essa brincadeira é muito séria. Vamos lá, agora eu falei para vocês de nível umbral terreno. E quem fala assim, eu quero voltar para a minha alma, porque a minha alma está dentro da simulação, com óculos olhando tudo que está acontecendo aqui embaixo. E se você retorna para a alma também, você fica preso nessa simulação. Lembrem da explosão consciencial que eu estou falando para vocês. Porque eu quero voltar para o meu eu sou, porque o meu eu sou está ali, eu vou ficar junto dele também ali. E se estiver na simulação também? Gente, a gente tem que começar a entender. Se a gente começa a entender que realmente a gente é o todo, a gente não precisa ficar preso. E se por um acaso você bater nessas questões, nesses tetos, que pode ser que todos nós passamos por isso, você pelo menos vai ter estudo, consciência de saber que isso é que é o despertar. Que você ali não precisa ficar. Entendeu? E que realmente ali, de repente, é uma coisa que pode te aprisionar, voltando na questão de bateria, voltando na questão que não acontece só aqui, não é só Matrix, não é só aqui. Dimensionalmente ela vai acontecendo, mas para dentro até a fonte, até essa explosão toda. É no todo, essa consciência. E nos bastidores aqui eu tive uma questão do quais são os benefícios, né, desse processo das capacidades psíquicas, e os benefícios você acabou já de responder, né? É entender que tudo é consciência, tudo é mental, e que se nós fazemos parte desse todo, nós não precisamos ficar aprisionados, né? Você não que precisamos quer. ficar aprisionados a consciências, porque nós criamos essas consciências o tempo todo. E aí é que é o grande X da questão. Consciências são prisões. E quando a gente fala isso, o pessoal buga. Então você, que se olha no espelho, é uma prisão. Você não é isso. Você é uma essência que se acoplou a esse corpo. Então você pode ser a sua prisão. Sim. Não somente nesse nível, em diversos outros níveis. Então isso é difícil você olhar para você, eu sou a minha prisão. Desculpa. Sim, na minha concepção, sim. Enquanto você não entender que você é o todo, você está preso. Pode ser que você mude o veículo. Não seja esse veículo aqui, mas você vai estar num veículo ainda. Isso você só vai mudar do veículo. Você vai mudar de assento do veículo, vai estar em outro veículo. Muito bom. E se você pudesse... É impossível isso que eu vou te pedir agora, né? A nível de tudo que nós conversamos, é um insulto essa pergunta. Isso que eu vou te pedir agora é um insulto, tá bom? É um insulto com muito carinho, porque depois de tudo que nós conversamos, o que eu vou te pedir agora é um insulto. Mas se você pudesse fazer um resumo de tudo que nós conversamos e de algo que não ficou explicado ou algo que poderia ter sido dito ao longo dessa conversa sobre capacidades psíquicas, o que seria? Essa daí foi difícil, hein, Diego? Essa daí foi brava. Né? Essa foi brava. O que acontece? A gente está pincelando assuntos, né? Mas a gente está pincelando assuntos de uma forma que é realmente para a expansão consciencial das pessoas. E para as pessoas não ficarem limitadas a capacidades psíquicas dentro de caixinhas. Mas para a gente abordar tudo isso, a gente entra na minha primeira questão, que eu falei para vocês com simplicidade, que tudo é mental. Só que a gente entra no tudo é mental, dentro da simplicidade de que tudo é mental, demanda de estudo, prática, entendimento, aquelas coisas todas, para você entender essa simplicidade toda que eu estou passando. E aí, se você me passa o que faltou falar, faltou falar tudo. E não faltou falar nada. Porque o que eu falei para vocês, dentro desse nada e dentro desse tudo, de repente foi um gatilho para você fazer o seu download que você precisa e você buscar todas as informações que você precisa. Ou não buscar nada. E no final está tudo bem também. Basicamente é isso. Agora, eu falar um ponto que faltou é muito difícil, porque a gente está falando de muitos assuntos muito complexos. E é um resumão, e na verdade, cada assunto desse que eu dei uma pincelada, na verdade, valeria inclusive um papo de 1 hora, 1 hora e meia sobre cada assunto específico. Um podcast específico para cada assunto, sim.
E as pessoas também, tirando as suas dúvidas, tirando essas conforme as perguntas que você está fazendo, e não existe pergunta boba, todas as perguntas são importantíssimas, até porque quem vos fala também não tem as verdades absolutas, e como eu falei, eu não me importo de falar que a minha verdade era temporária e que eu modifiquei, mas eu também não vou falar para você que eu estou limitado, entendeu? Que é isso, porque é isso, é aquilo, e só tem até a fonte. Pá! Não vou fazer isso. Porque é muito maior do que a gente imagina e realmente é infinito esse entendimento. Tá? Mas eu não vou conseguir te responder a sua pergunta. Não faltou nada, mas eu falei tudo o que eu precisava. Perfeito, muito bom. Ó, não acabou não, bonitão. Você não vai embora agora só porque parece que o Diego está fazendo as considerações finais. Eu vou fazer mais 4 perguntas aqui, essenciais, que nós fazemos para todos os convidados para o Chesco. Vou dar uns recados e ele vai falar, depois dos meus recados, como que a gente pode se comunicar com ele, quais são os trabalhos que ele faz hoje, né? Caso você queira um atendimento, ou caso você queira conversar com ele sobre um assunto, nós vamos daqui a pouco falar sobre isso, tá bom? O primeiro grande recado que eu tenho na verdade, é uma parabenização para um grande amigo meu que está aqui comigo essa noite, o Regis. O Regis, ele é amigo da minha querida amiga Renata, do Meditando com a Rê. Eles são dois irlandeses, eles estão lá na Irlanda, aliás, não é irlandês não. Eles estão lá na Irlanda, ele tem o Meditando com a Rê, que é um podcast, então sigam o Meditando com a Rê. Querido amigo, está fazendo aniversário hoje, meu querido, nesse espaço-tempo, né, que tudo acontece ao mesmo tempo. Hoje, nesse espaço terreno, é o seu aniversário. Felicidade, tudo de bom, viu? É um prazer ter você comigo na minha jornada. Você e a sua esposa, Renata, são dois queridíssimos. Muito obrigado, viu, querido, por estar conosco. Tem um outro recado. Daqui a pouquinho, às 10 horas, horário de Brasília, às 22 horas, eu, tarólogo Diego, estarei lá na Paranormal.plus, o Templo do Tarô, às 22 horas, aqui uma horinha. Calma, eu vou respirar, vou tomar uma água daqui a pouco. E às 22 horas eu estarei lá ao vivo na Paranormal.plus. Eu estarei falando essa noite com vocês sobre os 4 elementos, como que nós utilizamos isso em magia natural e como que você pode utilizar esses 4 elementos no dia a dia. Vai ter Tarô Responde, bonitão, bonitinha. Você que gosta de tarô, vai ter o Tarô Responde e também vai ter previsões do tarô para os signos. Não é astrologia, nós utilizamos os signos apenas como um meio de entender que se você é desse, você olha para essa questão, se você é do outro, você olha para aquela outra. A gente só está colocando aqui didaticamente para você ter uma orientação para a sua semana do tarô, porque vocês estão aqui no Templo do Tarô, então você vai ter orientação do tarô lá na Paranormal.plus, que é a web rádio da Paranormal Experience, que é aquele canal, maior canal de espiritualidade do mundo. Então, o Templo do Tarô está lá com o programa Templo do Tarô agora, daqui a pouquinho, às 22 horas. Eu espero vocês lá, tá bom? Então, é isso. E semana que vem nós temos um convidado já confirmadíssimo, que é o nosso querido amigo Rafael. Não é o Rafael, não. É o Leandro Ferrante. É porque tem tantos Ferrantes, tem a Lucy Ferrante, o Rafael Ferrante, enfim. É o nosso querido amigo Leandro Ferrante, perdão, Leandro, eu estava pensando no outro Ferrante. Ele vai falar para a gente sobre constelação de doenças e vícios. Isso é muito legal esse tema. Então, traga a família inteira, né? Como trabalhar vícios através da constelação, ok? Doenças e vícios através da constelação. Vai estar imperdível, eu espero vocês semana que vem. Chesco, como que as pessoas te contatam? Hoje, qual trabalho você oferece dentro desse universo das capacidades psíquicas, dentro desse universo da expansão da consciência? Vai ter o curso em setembro, a galera já está atenta, mas além do curso de setembro, como que as pessoas contatam você? O que você oferece hoje para as pessoas que queiram estar mais perto de você? Então, Diego, faltou eu falar uma coisa, que eu recebi um chamado há um tempo atrás também pós-pandemia, onde eu vou ser bem honesto, eu tenho tanto abundância, e abundância eu não vou falar de uma forma financeira somente, tá? Eu tenho abundância em todos os aspectos. Realmente quando você começa a entrar nesse fluxo universal e essa questão do entendimento, realmente o universo ele te provê. Mas ele te provê de tudo. Então eu recebi um chamado, e olha só, eu não estou entrando no mérito da energia do dinheiro, não é isso, tá? Eu acho super normal que as pessoas cobrem, não vejo nenhum problema com relação a isso. Tem pessoas que são dedicadas a isso, tá? Que vivem para isso, são dedicadas, então precisam realmente cobrar, porque tem contas para pagar e precisam sobreviver. O ponto não é esse. Mas eu recebi um chamado que eu deveria fazer um trabalho. Então, como eu já tenho o meu trabalho, eu sou empresário, hoje em dia, eu não faço atendimento, eu não faço nada, tá?
Por quê? Eu estou aqui por uma questão de me doar. Então, todo mundo que me pergunta, quem responde sou eu, individualmente. No meu site, eu respondo individualmente a todos, entendeu? Então, todo mundo que tiver uma dúvida, aquela coisa, eu vou responder. Aí, da mesma forma, vão falar, Tiesco, mas você está fazendo um curso agora que você está cobrando. Não estou. Entendeu? Não estou cobrando nada. Se vocês me perguntarem se eu estou ganhando alguma coisa, não estou ganhando nada. E, de repente, se eu, porventura, eu vier a ganhar alguma coisa no curso que eu não quero, não faço questão nenhuma de ganhar, o que eu ganhar, de repente, eu vou doar. É uma caixinha que eu tenho para deixar separada para doar. Tá? Então, se você me pergunta o que você faz hoje, eu gosto muito disso. Eu não faço nada, mas eu faço tudo. Entendeu? Então, é isso que eu acho que eu faço hoje. E graças a Deus que eu tenho essa abundância. É por isso que eu estou falando, eu não estou entrando no mérito da energia, eu acho super normal cobrar, acho mesmo. Eu não estou criticando ninguém, não é isso, tá, gente? Sim. Eu estou falando que o meu processo é assim. Tá? Então, o meu processo, ninguém nunca vai poder me falar que, de repente, eu entendo a cobrança, eu entendo aquela coisa toda, eu entendo que as pessoas têm que sobreviver, mas ninguém nunca vai poder falar assim, Tiesco, você caiu pelo ego porque você está cobrando. Não. Eu não vou passar do limite. Eu acho que tem uma linha tênue. Eu acho que tem uma linha tênue de você fazer um negócio para ajudar e você cobrar para você sobreviver, fazer uma coisa, mas eu acho que tem uma linha tênue comercial. Então, ninguém nunca vai poder falar isso de mim. Tá? Então, essa é a minha questão. Mas tudo bem, eu acho que as pessoas têm que cobrar, sobreviver, e tem gente dedicada a se despertar. E quem está dedicado a isso tem que cobrar. Só que a linha é tão tênue que as pessoas também têm que entender que tem que tomar muito cuidado, que às vezes elas podem cair, porque estão cobrando além do limite e só pensam no comercial, mas em não ser digno em passar informação. Tá? Então, hoje, eu faço Faz todo sentido. nada, mas eu faço tudo. Muito bom. Então, se você tiver alguma dúvida pontual, entra lá em contato com o Tiesco, Mercabá_dimensional, tá aí a rede social do Tiesco, vocês vão acompanhar, né? O que você pode beber dessa fonte? Na rede social dele tem muitos conteúdos, ele sempre tá lá, né, postando conteúdos de qualidade. Então, façam esse movimento, né? Vamos fazer com que essa expansão da consciência chegue a outras pessoas. Compartilhe esse podcast de hoje também. Compartilha os materiais que o Tiesco produz, porque são de qualidade infinita, né? Vai ser para posteridade, meu amigo. Você está trazendo luz e expansão da consciência para a posteridade, nesse espaço-tempo onde tudo está acontecendo o tempo todo e todas as coisas. Meu querido, eu tenho 4 perguntas para te fazer, então, que são 4 perguntas que eu faço para todos os convidados. Esse quadro ele foi copiado da Marília Gabriela, lá na época dos primórdios, onde ainda as pessoas assistiam TV aberta, né? Ela que foi a precursora dos podcasts. Então, são 4 perguntas, você vai me responder com uma palavra, uma frase ou um conceito, tá bom? Não tem certo e errado, é só a nossa expansão aqui. E coloca a hashtag VoltaTiesco, para que a gente tenha esse queridíssimo aqui de novo, né? Vamos trazer o Tiesco no bate-papo com o Diego, que é o nosso quadro de sexta-feira. Vamos fazer aqui uns quadros aqui para a gente poder falar sobre esse assunto, fazer esse collab, que vai ser maravilhoso ter esse querido aqui de novo com a gente novamente. Então coloca a hashtag aí no chat, coloca no comentário do podcast para que o YouTube impulsiona. Nós fizemos um algoritmo, né? Nós fizemos uma simulação e nessa simulação esse negócio chamado algoritmo precisa de pessoas comentando. Então comenta, né, ô bonitão? Vamos fazer que esse negócio chegue a mais pessoas para a gente fazer essa expansão da consciência chegar no maior número de pessoas possível. Meu querido, a primeira pergunta é quem somos? Tudo. E de onde viemos? Do todo. E depois desse desencarne, para onde vamos? Para onde vocês quiserem ir. Um garotinho bem pequeno, que depois ficou bem grande, bem alto. Ele vem te fazer uma visita, aquele garotinho de 6, 7 anos, o pequeno Tiesquinho, e ele tem uma consciência para você hoje, essa noite. E a consciência é que você tem apenas 24 horas nessa existência agora, nessa existência do agora. Como que você aproveitaria esses últimos momentos aqui, nessa experiência terrena? Eu posso responder com 2 palavras, porque eu gostaria de responder como eu ficaria, mas eu gostaria de responder da forma pejorativa e as pessoas vão entender. Claro. Mas como é que eu ficaria no meu final, na minha existência? Eu ficaria comigo, junto comigo, meditando, sabendo que eu sou, e quando tudo acabasse, eu iria para onde eu tenho que ir. Mas da forma pejorativa, que eu gosto de falar para espiritualista que tem medo de morte,
estaria no churrascão, tomando umas e esperando vir acontecer. Ah, que delícia! Muito bom. Senhoras e senhores, esse é, está e sempre estará, porque nós somos seres terrenos vivendo uma experiência eterna, porque nós somos espíritos e consciências eternas. Chesco Carnevale, meu querido, quero te agradecer imensamente em meu nome. Primeiramente em meu nome, porque você é uma pessoa que eu queria aqui já fazia um tempo, confesso. Em nome de toda a minha equipe, em nome de toda a minha egrégora, todas as energias que me acompanham. Eu sou um, mas nós nunca estamos só. Nós sempre somos parte desse todo que compõe o tudo. E eu quero te agradecer imensamente pela expansão da consciência. Você trouxe luz, você trouxe consciência, você trouxe simplicidade, porém nada simplório, e isso muito me agrada. Muito me agrada o meu ego, porque nós vivemos também uma experiência do ego. Então, assim, isso muito me agrada enquanto ser humano, viu? Vivendo essa experiência aqui contigo. Você é incrível, meu amigo. Eu adorei, de verdade. Muito obrigado, viu? Eu é que quero agradecer, tá? A você, o público todo, mas você é especialmente, Diego, você é uma pessoa muito gentil, uma pessoa muito delicada. Tá? E eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui e pelo respeito, até às vezes com informações que não são usuais. Eu te agradeço muito por essa oportunidade e continue sempre da forma que você é. Tá? Que você sempre vai caminhar e trilhar o caminho do amor e da luz para todos, que isso é o que importa. Muito obrigado, meu querido. Meus queridos, às 10 horas, daqui a pouquinho estaremos juntos novamente. Tiesco, fica depois da vinheta só para me despedir de você em off, rapidinho, tá bom? Por favor. Até mais. Boa noite. Hein? Ó, compartilha, hein, que vale a pena. Eu vou assistir esse episódio várias e várias vezes. Até mais, até semana que vem.